A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, aqui em Provérbios, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a correção é insensato. Nós estamos em um longo processo de mudança, de transformação. E a palavra de Deus diz que aquele que é disciplinado, aquele que é corrigido e não desfalece, mas permanece, produz para si mesmo fruto de alegria, um futuro alegre, quando ele permanece e não deixa o seu coração ser abalado ou abatido. Não deixe que a tristeza, que o medo, que a rebeldia te roube, porque é necessário a disciplina, é necessária a repreensão. Repreenda um sábio e o tornará mais sábio. Repreenda um tolo e o tornará seu inimigo. Isso é verdade. O Senhor Jesus disciplina, ensina, repreende aquele que Ele ama. Se o Senhor não nos disciplinasse, se o Senhor não nos ensinasse, se o Senhor não mostrasse para nós o nosso erro, que é como um espelho da palavra de Deus, que mostra para nós onde nós estamos errando e nos leva a ir pelo caminho certo, Ele nos deixaria ir, né, para a morte, para a destruição, para a nossa própria destruição. Então, muitas vezes, a falta de disciplina está roubando a sua vida. Quando nós não ouvimos a Deus, quando nós não recebemos a repreensão dEle, quando nós não fazemos aquela oração assim: Deus, o problema sou eu. O problema não é o Senhor, o problema não é a Bíblia, o problema não é o pregador que está ali falando, o problema sou eu. Por mais que essa palavra doa, por mais que isso que eu estou ouvindo machuque o meu coração, eu prefiro hoje ser consertado por essa palavra. Eu prefiro hoje sofrer para ter uma vida transformada, para deixar o arrependimento entrar, do que permanecer do jeito que eu estou. Por mais que eu pareça que estou correta, por mais que pareça que que a razão está comigo, nessa aparente razão, por mais que pareça, eu fico com a tua palavra. Se nós não fazemos esses tipos de oração, ou até mesmo orações de Senhor, abala, deixa só o que realmente é teu, orações do tipo: Senhor, faça o que for preciso para mim permanecer na sua presença, nós somos desviados pelos nossos próprios deuses. Será que hoje você não tem aí um Deus que está tomando, que está no lugar do Deus vivo na sua vida? Quando nós não servimos a Deus, quando nós expelimos a repreensão dele, quando nós nos mostramos hostis à repreensão que vem da parte do Senhor, nós criamos para nós os nossos próprios deuses. Muitas pessoas por aí que vivem a vida da maneira que quer, falam muito de Deus. Sim, elas estão falando de Deus, mas do Deus delas, certo? Do Deus delas, que é muitas vezes o dinheiro, do Deus dela, que muitas vezes é a fama, do Deus dela, que foi suprido e nutrido e alimentado por ela no coração. Nem todos que falam de Deus servem o Deus verdadeiro. Muitas pessoas que falam de Deus estão servindo os seus próprios ídolos e não sabem. Não caia nesse engano de rejeitar a disciplina que vem do Senhor. Se o Senhor hoje te fala, muda de vida, muda a sua alimentação, muda a sua maneira de viver, a sua maneira de ver, muda isso, muda aquilo, para de fofocar, para de mentir, receba a repreensão do Senhor na sua vida. Pare de fugir daquilo que Deus está mandando você fazer. Pare de fugir da repreensão que o Senhor está dando a você. Porque se você receber essa repreensão e permanecer como aquele que bateu no peito e disse: Senhor,
Me justifica. Eu preciso dessa justificação. Você vai subir justificado. Você vai se alegrar de maneira justificada e vai viver realmente a transformação que você precisa. A transformação que você precisa está em Jesus. A transformação que você precisa está na palavra dele, na exortação, na consolação dele, do Espírito Santo. Peça ajuda para ele. Abandone o pecado. Abandone a pornografia, abandone o homossexualismo, abandone tudo aquilo que o afasta do propósito de Deus para sua vida. Seja fiel até a morte ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai te dar a coroa de vida. Mas se hoje você olha para você e não vê desejo de abandonar o pecado, você gosta do pecado, você nem acha que isso é errado, vá para as Escrituras, vá para a Bíblia e não compre uma Bíblia segundo a tua vontade, segundo o que você quer. Não leia a Bíblia com os teus olhos naturais, pensando aquilo que te agrada, mas vá lá, procure uma Bíblia com uma tradução fiel, com uma tradução mais próxima dos originais. Compare Bíblias fiéis, compare traduções, estude, veja o que o original diz e principalmente se encha do Espírito Santo orando, independente da prática de vida que você tem hoje, independente se você acredita ou não no que está sendo falado aqui. Se você quiser uma transformação, e se você ainda, nem que seja por um fio, acredita que Jesus vai voltar, leve em consideração extrema a palavra do pregador. E se você está aqui assistindo esse vídeo, se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus tem isso com você. Cada um precisa mudar alguma coisa. E há pecados, irmãos, há pecados que nos embaçam, nos cegam, nos impedem de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E é isso que o diabo quer. Ele quer que nós permaneçamos surdos, cegos, até o dia de Cristo, para que naquele dia, assim, conforme essa atitude, conforme permanecer cego e surdo, sejamos aí condenados. Mas não é isso que o Senhor quer para você. Abandone hoje o pecado, renuncie a si mesmo, ame a disciplina, ame a repreensão, busque a transformação. Pior do que aquele que peca é aquele que nega a Jesus, é aquele que não se arrepende após a maravilhosa graça que vem por meio de Cristo Jesus. Então, se essa palavra mexeu com o seu coração, se essa palavra balançou você, se essa palavra hoje mexe com você, ore agora comigo. Peça a Deus ajuda para que nós, para que eu e você, para que cada um de nós amemos a disciplina do Senhor. Porque Ele repreende aquele que ama, Ele disciplina aquele que precisa e aquele que se encaixa em tudo isso vive realmente a salvação, a vida abundante que Ele tem em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus estou aqui com essa pessoa. E oro, Pai, nesse tempo de devocional, que essa palavra de Provérbios 12, que diz: o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a correção é o insensato. Que cada um aqui ame o conhecimento, que cada um aqui ame o conhecer de verdade a palavra do Senhor, que não é fazer um monte de coisa por fazer, mas é fazer com amor aquilo que o Senhor nos deu, andar em amor, viver em amor, se arrepender e assumir que a gente precisa de transformação dia após dia, assumir que a gente precisa de libertação dia após dia, dia após dia. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que essa palavra de arrependimento, que essa palavra que nos chama a viver e receber a disciplina do Senhor e assumir as nossas próprias consequências, nossos próprios erros diante do Senhor. Falar: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. O problema não é o pregador, o problema não é a A, é B, sou eu. O problema não é o Senhor, o problema não é a palavra, não é o mundo que tem que mudar para se adequar a mim, mas eu que tenho que mudar para me adequar à palavra de Deus. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja cheia do amor de Deus, cheia de graças, cheia de ajuda para viver essa transformação de vida, esse arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo descanso e que a disciplina do Senhor alinhe sua vida aos propósitos dele. Grande beijo e até mais.